nome é Júlia Caiado, sou empreendedora e também pesquisadora da ciência logosófica. Estou muito feliz de estar aqui hoje, promovendo mais este módulo da websérie, que eu espero que você esteja gostando e gerando muitos estímulos positivos para você que já assistiu até aqui. Dentro do módulo 2, estamos falando sobre o valor do trabalho como realização humana e social. E já tivemos a chance de compreender conceitos como a valentia, a confiança e a responsabilidade. Chegou a hora de falarmos sobre respeito e a propensão ao pessimismo. O que esses dois conceitos têm a ver com a sua carreira e como podem ser a chave para uma jornada de sucesso profissional? Bom, já parou para pensar que no campo profissional podemos escolher entre trabalhar em uma empresa, trabalhar em uma instituição pública ou até em uma sem fins lucrativos, ou até mesmo começar um negócio do zero, ajudando a fundar e gerir uma nova organização. E o que todos esses tipos de trabalho ou caminhos profissionais têm em comum? Em todos eles teremos a necessidade de nos relacionar com pessoas. Isso mesmo, as empresas, sejam públicas ou organizações privadas, são organizações humanas e nos propulsionam para a necessidade de relacionamento com outros seres. Claro que dependendo do cargo e da profissão, essa necessidade é mais ou menos intensa, mas ela é sempre necessária. Isso sempre me despertou interesse. Entender como essas relações se constroem e como elas se fortalecem ou se enfraquecem no ambiente profissional. Já pararam para pensar sobre isso? Eu já tive algumas experiências profissionais, bem diferentes. Já trabalhei em algumas empresas em diferentes estados do Brasil e até cheguei a fundar o meu próprio negócio. E sempre percebia que o ambiente se constrói entre as pessoas. E isso, para mim, é fator determinante de sucesso na construção de uma equipe mais ou menos produtiva. Sim, tenho percebido que o ambiente profissional ele interfere diretamente na qualidade das relações, que, por sua vez, são fatores chaves para o bom desempenho das equipes e dos negócios. Se é algo realmente tão impactante, comecei a me perguntar então, o que atrapalha e o que contribui para que o ambiente seja mais ou menos propício? Em meus estudos, tenho aprendido que existe um elemento que é fator-chave de sucesso nesse sentido, e ele se chama respeito. Abre aspas. Em todos os tempos, o respeito constitui um meio imprescindível que fez realizável a convivência entre os seres humanos. O homem, desde que nasce, como tudo que se manifesta à vida no seio da criação, deve inspirar respeito. Nada melhor se poderia fazer, portanto, para edificar a paz futura do que conseguir que o respeito presida a todas as suas determinações, erigindo-o como algo inseparável de sua responsabilidade. Com o estudo logosófico, comecei a aprender que o respeito não é só importante e imprescindível em nossos ambientes de trabalho, como também é fator-chave de sucesso, tanto para as nossas relações domésticas, no âmbito da nossa família, como até para as relações entre os países e nações, no âmbito das relações diplomáticas. Abre aspas. Nunca se poderá negar que o respeito mútuo entre os povos e entre os homens seja o agente ou fator essencial da paz, já que enquanto ele existe, se aplanam todos os caminhos que levam a encontrar soluções para as diferenças criadas. Este ensinamento, para mim, é uma grande chave sobre como devemos nos colocar diante dos desafios que temos, seja nas nossas relações pessoais e domésticas ou no âmbito profissional e corporativo. Eu entendi que o respeito mútuo é o fator essencial para aplanar os caminhos e assim encontrarmos soluções para as diferenças criadas. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca viveu ou experimentou diferenças com outras pessoas no seu mundo pessoal ou profissional? Divergências de opiniões são parte do nosso dia a dia. Não temos que concordar com tudo e com todos. E é importante que cada um saiba se colocar diante dos demais, a partir daquilo que são suas próprias convicções. A questão é que para que elas nunca se transformem em fontes de conflito ou discórdia, eu tenho aprendido que o respeito pode ser esse fator essencial da paz, se for usado com inteligência. Certa vez, vivi uma situação em uma atividade profissional da qual pude extrair frutos interessantes, a partir dos aprendizados que recolhi. Eu havia me inscrito para trabalhar como voluntária nos Jogos Pan-Americanos e queria aproveitar aquele momento para crescer profissionalmente.
e conseguir aprender sobre diversos aspectos, tanto profissionais quanto pessoais. Primeiro, me fiz algumas perguntas. Será que por ser uma posição de trabalho voluntário, serei ouvida e minha opinião será aceita? Como estarei lidando com profissionais de outros países? Será que a questão de diferenças culturais irão impedir que eu desempenhe uma boa performance no meu trabalho? E como poderei ajudar a delegação de outro país se estou no início da minha carreira profissional e ainda não sei muita coisa? Bom, depois de ter passado no processo seletivo, eu iniciei as minhas atividades, com muitas dúvidas, perguntas e incertezas. Nos primeiros dias, percebi que o ambiente era favorável e comecei então a me sentir mais segura para colocar as minhas opiniões. Analisando hoje, à luz dos conhecimentos logosóficos adquiridos posteriormente, sou capaz de perceber que naquele local de trabalho o respeito era algo verdadeiramente cultivado e incentivado. Isso fez toda a diferença para que eu pudesse desfrutar da minha primeira experiência profissional, mesmo que de forma voluntária. Eu percebi que ter desfrutado de um ambiente respeitoso me ajudou muito a me sentir mais segura de que eu poderia contribuir com as pessoas durante aqueles meus dias de trabalho. E eu saí com uma grande experiência no currículo. Me ajudou muito nas oportunidades posteriores, inclusive. E qual o segredo, então, para que essas relações humanas sejam saudáveis e favoráveis? O segredo é o respeito. O respeito mútuo entre os povos e os homens é a paz, é o fator essencial da paz. Estamos falando de algo que se conecta a todos os campos experimentais da nossa vida, inclusive o campo profissional. Quando penso na construção da minha carreira, será que estou levando em consideração que preciso cultivar o respeito como forma de criar e fortalecer vínculos que me permitirão viver experiências para chegar mais perto do futuro que estou forjando para mim? Estou aprendendo que quando o respeito existe, se aplanam os caminhos que levam a encontrar soluções para as diferenças criadas nos nossos diversos campos experimentais da vida. Agora que você já entendeu que respeito é uma força e que pode te ajudar muito na construção da sua carreira profissional, quero te contar sobre uma propensão que é muito comum e que também pode te atrapalhar a ter uma carreira profissional de sucesso. É a propensão ao pessimismo. Já ouviu falar dela? Pois é, propensão é um pensamento negativo que trata de enquistar-se na mente do indivíduo enquanto exerce pressão sobre a vontade para satisfazer a tendência que o particulariza. Isso significa que é um pensamento negativo que invade a nossa mente e começa a influenciar a nossa vontade para fazer o que ele quer e não o que nós queremos. A propensão ao pessimismo, abre aspas, se caracteriza por um estado depressivo do ânimo, que debilita a vontade e adormece as faculdades da inteligência. Você já sentiu isso? Comigo aconteceu, e foi recentemente, uma plena segunda-feira, quando eu estava toda animada para começar a semana e, do nada, comecei a me sentir incomodada, desanimada, sem força e energias para fazer o que eu já tinha me planejado para o dia. Já aconteceu com você também? Você começa o dia bem e de uma hora para outra, sem entender muito o que aconteceu, começa a se sentir desanimado, meio depressivo, sem conseguir ter forças para continuar o trabalho, só com vontade de não fazer mais nada. À medida que eu fui estudando e compreendendo melhor, a realidade dos pensamentos, eu comecei a identificar que isso acontece pela invasão de algum pensamento alheio que ocupou a minha mente naquele momento, quando eu estava distraída mentalmente e acabou ativando a minha propensão ao pessimismo. Como assim? Bom, antes eu não tinha ideia sobre essa realidade tão palpável dos pensamentos e não conseguia me postar de forma atuante, era sempre de forma reativa, depois que o estrago já tinha sido feito. Quando eu comecei então a entender que temos o poder de deixar entrar pensamentos bons e barrar a entrada de pensamentos ruins em nossa mente, eu comecei a me sentir mais livre, cada vez que conseguia deixar entrar somente os que me fazem bem. Mas não é todo dia assim e nem o tempo todo. Semana passada eu tinha feito todo esse planejamento da semana, usando uma estratégia que eu normalmente utilizo para conseguir me organizar e saber o que fazer em cada período de tempo para não viver na correria. E mesmo tendo tempo separado para cada uma das atividades,
Em um determinado momento eu percebi que a minha alegria e meu entusiasmo se inverteram. Comecei a ficar nervosa e irritada. Comecei a me achar uma péssima profissional, achar que meu negócio ia dar tudo errado, que tinha muita gente melhor do que eu. E quando eu vi, estava quase me convencendo de que minha empresa não era boa o bastante para estar onde estava e fazer o que vinha fazendo durante toda a sua jornada. E aí, depois de estudar sobre a propensão ao pessimismo, eu vi exatamente o que tinha acontecido naquele momento. Abre aspas. Situando-se por momentos fora da realidade, tende a ver tudo com um olhar obscurecido, talvez por recôndito despeito, e sua mente se povoa de tristes vaticínios que jamais se cumprem, prova de que não são tidos em conta. Desta vez, eu não demorei muito a perceber que se tratava de uma invasão de pensamentos negativos e que me foi provocada por 2 e-mails que eu havia recebido na minha caixa de mensagem e comecei a ler. Aqueles e-mails em conjunto foram gatilho para a invasão dos pensamentos e para toda a bagunça mental que rapidamente havia se instalado em minha mente. Quando percebi o ataque, rapidamente busquei ler sobre a propensão ao pessimismo. E foi incrível o poder que aqueles ensinamentos tiveram na minha mente naquele momento. É como se o ensinamento que eu estava lendo tivesse agido como uma lanterna que pegou no flagra os invasores. E com isso eles começaram a perder força, perdendo muita força, até saírem um a um, pois eu consegui ocupar novamente o espaço mental que havia sido dominado por eles, colocando no lugar pensamentos positivos, com a ajuda dos ensinamentos logosóficos. Abre aspas. O conhecimento transcendente, energia viva e estímulo permanente, ajuda a desalojar esses pensamentos, tão logo se estabelece uma firme vinculação com ele, com o conhecimento transcendente, pois insufla na vida alegria e otimismo e impulsiona em direção a possibilidades totalmente alcançáveis, motivos esses que fazem a propensão perder a influência sobre o ser. E foi assim, naquele dia, pela primeira vez, eu percebi que todo o meu dia de trabalho seria afetado em função daquele ataque sorrateiro dos pensamentos negativos, da propensão ao pessimismo, que rapidamente poderia trazer efeitos perigosos para a minha vida. Pois, abre aspas, na verdade, o pessimismo é em tal grau funesto que não permite que frutifiquem na mente ideias felizes. Eu então busquei ajuda imediata nos conhecimentos logosóficos e a partir dali passei a andar sempre com o ensinamento anotado na parte de trás do meu celular para me socorrer em casos de emergências mentais novamente. Abre aspas. Para viver em plenitude consciente, é necessário que a consciência se manifeste com permanente atenção, que vigie e intervenha em tudo que pensemos e façamos. Bom, espero que vocês tenham gostado deste módulo. Um afetuoso abraço e até a próxima. Tchau!